Web TV Bela, a rádio que está sempre perto de você. Começando a partir de agora, para você, mais um Belo Esporte comigo, André Greco, e com o meu amigo João Azevedo, a quem eu dou o meu boa noite. E aí, João, como é que você está, rapaz? Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos. Tudo certo, tranquilo? Vamos para mais um programa aí, falando de esporte, na nossa Rádio Bela. É isso aí, mais um programinha começando a partir de agora. Então vamos lá, vamos começar aqui com as nossas manchetes do dia de hoje. Vamos lá, começando com Madureira. Madureira vence o Vasco no primeiro jogo da semifinal da Taça Rio. Flamengo goleia o Volta Redonda e leva vantagem para o jogo no Maracanã. Botafogo empata com o Nova Iguaçu pela Taça Rio, primeiro jogo aí das semifinais. Fluminense empata com a Portuguesa e tem vantagem do empate no domingo. Será o jogo de volta. Libertadores da América. Jogos de Flamengo e Fluminense pela competição. Fórmula 1. Lewis Hamilton vence mais uma, agora em Portugal. Mais NBA. Resultado dos jogos de domingo e os horários dos jogos de hoje. A partir de agora, para você aqui na Web Rádio Bela. Vamos lá, começando aqui, passando aqui a rodada do Campeonato Carioca, jogos das semifinais da Taça Rio. O Madureira venceu o Vasco por 1-0 e o Botafogo empatou com o Nova Iguaçu em 0-0. Já pelo Campeonato Carioca, nas semifinais, o Volta Redonda foi derrotado pelo Flamengo por 3-0 e Fluminense e Portuguesa empataram em 1-1. Começando aí pelo começo, Madureira e Vasco. Ei, João, suas impressões sobre essa partida? Pois é, André, o Vasco optou aí, o Marcelo Cabo, por jogar com um time misto, né? Basicamente, a molecada jogou o início do campeonato, né? Jogadores recém-chegados aí da equipe sub-20, alguns com uma idade um pouquinho a mais, 21, 22 anos. O caso é do próprio Léo Jabá, né? Que é ainda um jovem também, mas estreando aí no Vasco ainda, aos poucos. O Vasco começou com mais volume de jogo, né? Se apresentou melhor no primeiro tempo, inclusive o próprio Léo Jabá ia fazer um golaço, né? Por pouco a bola bateu na trave, ele chutou de perna esquerda de fora da área, do lado direito do campo, a bola fazendo um ângulo, enfim. O Vasco conseguiu produzir, mas não conseguiu reverter em gols, né? E, na verdade, em nenhum gol. E aí no segundo tempo, o Vasco já com um jogador a menos, né, já que o Laranjeira, que é um garoto da base do Vasco, foi expulso no meio do primeiro tempo ainda, quase com 30 minutos. O Madureira teve bem mais posse de bola, foi mais perigoso, chegou e mereceu a vitória, né, num dos tantos lances que produziu no segundo tempo, acabou chegando ao gol na segunda parte, tendo vantagem aí para o segundo jogo, né, mas o Marcelo Cabo já adiantou que para a próxima partida de sábado que vem, o Vasco vem com o time completo para tentar buscar a vaga dessa final da Taça Rio, como a gente adiantou no outro programa, né? Um torneio consolação aí para o Vasco e para o Botafogo, mas que vale 1 milhão. Né? E está todo mundo precisando de grana nesse momento. Para o Vasco não é diferente. Eu acredito que o Marcelo Cabo, de fato, já anunciando que vai usar o time titular completo no próximo sábado, vai, de fato, tentar essa vaga para a final, justamente em busca de mais 2 jogos, né, para rodar o time e essa grana que será bem-vinda, com certeza. Pois é, eu sinceramente acho que acho que o Marcelo Cabo, acho que ele tomou a atitude em parte, assim, minha opinião, tá? Em particular, em parte correta, acho que realmente ele tem que tentar ver outros jogadores do Vasco, jogadores que não estão tendo tantas oportunidades assim de atuação, testar, afinal de contas já está batendo na porta a brasileiro da Série B, que é o objetivo principal do Vasco, então achei justo, sim, por um lado, mas achei que ele também poderia ter levado mais alguns titulares ali para colocar ali caso a coisa apertasse, como de fato apertou. Então acho que de repente o Vasco, não sei se você concorda comigo nesse aspecto, eu acho que o Vasco poderia ter modificado um pouco mais a equipe, visando aí já manter uma vantagem, uma certa tranquilidade para o segundo jogo. O que você acha? André, na verdade eu também até esqueci de citar aí a estreia do Rômulo, né? Que é
um jogador que está regressando aí ao Vasco depois de 10 anos, né? Quase 10 anos. Ele saiu do Vasco em 2012, foi campeão da Copa do Brasil em 2011. Na época, como a gente já citou, um jogador promissor, chegou à seleção, rodou bastante, jogou no Flamengo, jogou na Rússia, e agora voltando ao Vasco, estreando, né? Reestreando. Eu acredito sim que concordo com você, poderia ter mesclado menos, né? No caso, ter levado metade de jogadores titulares, considerados titulares do principal grupo, e a molecada também, né? Para justamente não ficar assim com esse jogo completamente com jogadores que não vinham atuando nos últimos jogos, né? Mas ao mesmo tempo também, como você já havia citado, né? Pode ser também que o planejamento de deixar esses jogadores descansando por completo seja justamente também para essa intertemporada aí que o Vasco vai ter a oportunidade de fazer no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Aliás, não só o Vasco, né? Os outros clubes também que vão começar a disputar Campeonato Brasileiro Série A, enfim, sequência de Libertadores, também é importante que pensem também nessa parte física, né? Que vai ser com certeza mais um calendário apertado, não só por conta do número de jogos e de datas, mas também muito em virtude das condições sanitárias que nós estamos vivendo ainda, infelizmente, né? Por conta do vírus da Covid. Pois é, assim, eu acho que você fazer isso tudo com as coisas mais, digamos assim, mais definidas para você, no caso do Vasco, eu acho que seria o ideal, assim, acho que trabalharia de uma forma mais tranquila, até mesmo porque o time do Madureira, ele já é uma equipe, a equipe do Madureira já é uma equipe que ela já vem jogando junto ali sempre, não está economizando jogadores, tem sempre aquela história de já começar, né, a pré-temporada, já estava num ritmo de competição forte antes. Então, quer dizer, a preparação, isso tudo conta para, de repente, pegar uma equipe que está vindo de um baque, que foi a queda, né, em primeiro lugar, e em segundo, está começando uma temporada mais tarde, tendo que se reestruturar. E aí eu acho que deixar isso para cima da hora ali, para definir, com mesmo que seja Madureira, mas com todos esses fatores que eu citei anteriormente, não sei, acho que a mim passa a impressão de que de repente o Vasco já vai entrar em campo meio que com a faca ali encostada na garganta, ou seja, não vai poder errar para poder manter aí essa partida e, por consequência, a vitória e tentar essa grana aí mais lá na frente, que vai ser com certeza muito importante para o Vasco. Não sei, acho que seria mais tranquilo você colocar a galera, né, que já joga junto, a equipe principal, beleza, conseguiu o objetivo, aí daí você, de repente, fazer o contrário. Eu sei que, claro, os caras estão lá, o técnico está vendo, ele tem a equipe na mão e, com certeza, tomou a atitude que achou por bem, mas não sei se não passa a impressão que, de repente, seria melhor garantir e depois sim testar? André, eu acho que, em realidade, isso é sempre muito complicado, né? Já também houveram casos que justamente escolher esse caminho de tentar garantir no início para depois no segundo jogo afrouxar um pouco pode também ser muito perigoso, até às vezes mais perigoso. Acho que é uma análise um pouco complicada mesmo, mas como você já falou, né, não só o treinador como toda a equipe, né, fisioterapia, médicos, preparação física, né, com certeza estão atentos a essas questões aí, então resolveram fazer dessa forma. Enfim, mas é claro, acho que o Vasco tem ciência assim, de que o Madureira é uma equipe, né, bem preparada, vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série B, é uma equipe que se preparou melhor ainda para esse ano. O Madureira, que costuma se preparar bem para o Campeonato Carioca, esse ano se preparou melhor ainda e está demonstrando aí ser uma equipe que não vai ser fácil, né, de ganhar. Logicamente que o time titular do Vasco é favorito, né, inegavelmente, até pela rodagem que os atletas do Vasco têm. Mas não vai ser tranquilo, não. O Vasco vai ter que fazer força e é isso. A gente tem que aguardar aí até sábado para ver como é que fica o desenrolado para a semifinal do Taça Rio para o Vasco. Vamos aguardar aí os próximos capítulos que virão agora nessa partida aí partida que será realizada no sábado. Os horários tanto das semifinais, o jogo 2, né,
nas semifinais tanto da Taça Rio quanto do Campeonato Carioca. Bom, sobre o Vasco, algo mais não? Não, André, eu acho que é isso. Aguardar aí o sábado, né? Próximo sábado, se eu não me engano, às 4 horas também, com o time titular, tentar alcançar aí a final da Taça Rio em busca dessa premiação aí. É o que todos nós esperamos que o Vasco consiga, né? Se bem que ainda tem que encarar depois aí o vencedor de Botafogo, né? Botafogo e Nova Iguaçu, né? Decidirão aí a segunda vaga para ver quem vai fazer a final. Bom, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora do Flamengo. O Flamengo que goleou Volta Redonda, né, por 3-0 e leva aí a vantagem para o segundo jogo, que vai ser realizado no Maracanã, né, próximo sábado, né, no dia 8, às 21h05. E aí? E o Flamengo? Exatamente, André. Bom, o que eu pude acompanhar do jogo, né, o Volta Redonda tentou, acho que se empolgou um pouco com a atuação que teve na Taça Guanabara, né, na última rodada. Foi um adversário difícil para o Flamengo, naquele 2-1, né, que o Flamengo acabou se sagrando campeão da Taça Guanabara. Naquela altura, naquele jogo, o Volta Redonda fez uma boa partida, conseguiu trocar meio que de igual para igual no meio campo em alguns momentos da partida, mas foi um pouco ilusório, né? Acho que o Flamengo não fez a força necessária o tempo inteiro. E dessa vez o Volta Redonda acho que se expôs muito e acabou também, na verdade, assim, dos 3 gols, né, do Pedro, os 3 foram gols do Pedro por parte do Flamengo, né? Esse 6-0. Foram 2 erros assim muito infantis, né, por parte dos jogadores de Volta Redonda. O primeiro gol, uma falha grande do Luciano Naninho, né, camisa 10 do time, errando uma saída de bola, tentando driblar no meio campo ali, com o time saindo, exposto. O Flamengo conseguiu, então, meio que num contra-ataque ali, fazer o primeiro gol. Pedro sem dificuldade nenhuma, só empurrou a bola para dentro do gol. O segundo gol também não foi uma falha assim tão grotesca do time do Volta Redonda, mas foi no contra-ataque, né? O Volta Redonda se expondo muito. E o terceiro gol também, uma falha muito grande do zagueiro ali na pequena área. O Arrascaeta, já bola perdida para o Arrascaeta, só que o Arrascaeta teve o mérito de acreditar na jogada. O defensor do Volta Redonda falhou de forma bem infantil. E aí ele só rolou para o Pedro também, que na verdade ele deu uma cavadinha e o Pedro só empurrou com o peito, né? Empurrou com nojo ainda para dentro das redes para fazer o terceiro gol do Flamengo, né? O Flamengo aí com certeza encaminhando, né, bastante a sua vida para a final do Campeonato Carioca. Aguardando aí o Fluminense ou a Portuguesa. Cara, faço uma parte aqui sobre o Pedro, né, cara? Para mim não é novidade, assim, já acompanhava a carreira do Pedro antes, já vi vários jogos do Pedro na base do Fluminense. Extremamente talentoso. Diferente do que possam dizer por aí, ele é um camisa 9, mas ele sabe jogar fora da área. Não é a especialidade dele, claro, a especialidade dele é jogar na área, mas se de repente, e aí basta procurar aí jogos do Fluminense Bahia no ano retrasado, em 2019, se não me falha a memória, bagunçou, né, só faltou fazer chover. Vários outros jogos do Fluminense que ele também teve excelentes atuações, na base já jogava demais. Então, assim, já vi Pedro dar lançamento, já vi Pedro dar toque de primeira, já vi Pedro fazer várias outras coisas que não são comuns a um camisa 9. Então, acho o Pedro hiper talentoso. Aí essa história lá de jogar com o Gabigol, não jogar, aí é um mérito lá do Rogério Ceni, mas acredito que possa, sim, não por muito tempo, mas acredito que possa. Mas Pedro é sensacional, cara. Sem palavras, assim, para poder definir o cara. Joga demais, é novo, ainda tem muito que aprender. Teve a oportunidade de conviver com o Fred ali um tempo no Fluminense também. Então aprendeu também, deu para sugar um pouquinho ali dos conhecimentos de área, né? Enfim, acho que o Flamengo não pode desperdiçar um cara como ele, não. E não vem desperdiçando, vem dando oportunidades em momentos diversos ali, quando o técnico do Flamengo julga mais pertinente. E aí, toda vez, ele está sempre ali para corresponder. Então, é isso que acaba enaltecendo ainda mais, né?
De repente ele poderia entrar e poderia não aproveitar algumas oportunidades e tal, mas ele está sempre ali, está sempre fazendo os golzinhos dele, mostrando que, ó, tô aqui, eu vou brigar, a hora que precisar de mim, vamos lá que eu tô aqui, é só me botar em campo. O gol que ele fez no jogo passado, pô, ele acabou de entrar em campo, o primeiro toque que ele deu na bola, marcou um golaço. Então, quer dizer, não dá para você chegar e ficar desperdiçando um talento desse simplesmente querendo deixar o cara no banco. Mais cedo ou mais tarde ele vai ter que jogar. E aí estava vindo também de um período ali sem atividade, tanta atividade assim, quando entrou, começou a mostrar que veio, parece estar bem concentrado esse ano para fazer o que vem fazendo. Pois é, André, acredito que a questão do Pedro aí tenha sido também, teve problemas recorrentes com lesões, né? Isso atrapalhou um pouquinho a firmação dele como titular no Flamengo, mas concordo com você. Se não houver nenhum outro contratempo em relação à parte física, à lesão, mais cedo ou mais tarde o Pedro será titular, sem dúvida nenhuma. Também concordo com você que, na minha opinião, é ali o grande centroavante do grupo, né? Apesar de ter o Gabriel Barbosa e outros atletas, né? Acho que o Pedro tem mais competência, sim, de botar a bola para dentro da rede. E é isso, né? Ele até foi com tranquilidade, porque posicionou bem, a bola chegou e, como eu falei, a Volta Redonda deixou muito a desejar no setor defensivo, com erros individuais bem infantis que prejudicaram bastante a equipe de Volta Redonda. Para buscar esse placar agora aí vai ser muito difícil. Pois é, botei, não sei se você consegue recuperar aí a mensagem que alguma das pessoas que estava acompanhando a gente ainda há pouco mandou, eu não estou conseguindo recuperar aqui. Eu estava falando alguma coisa sobre o Everton Ribeiro e o próprio Pedro. Bom, o Everton Ribeiro não vem apresentando aí também um bom futebol, né? Teve para ser negociado aí para o mundo árabe novamente, mais para o início do ano, acabou não concretizando. E aí acabou ficando no Flamengo. Não sei se isso realmente tem alguma coisa a ver com o fato de ele não ter sido negociado, ter ficado, e de repente era um desejo particular do atleta ter sido negociado. Bom, essas coisas ficam, de repente, até aí atrás das cortinas, né? Acaba não chegando tanto, mas a real é que ele não está conseguindo jogar, na realidade. Não tá bem no time do Flamengo. Não é aquele Everton Ribeiro que a gente viu há pouco tempo atrás. O comentário foi do Guilherme, né? E falava justamente nessa relação de trazer, pelo que eu entendi também, passou rápido aqui, de recuar, como ele está repetindo aí, recuar o Gabriel Barbosa no lugar do Everton Ribeiro e colocar o Pedro na frente, né? Assim, eu acredito que essa dor de cabeça, né, que a galera costuma dizer, a boa dor de cabeça, o Rogério Ceni vai ter aí durante o ano, notadamente do meio para frente, né? Como a gente também já falou aqui anteriormente, o problema do Flamengo, né, é na defesa, né, no setor defensivo, não é no ataque. Se essa dor de cabeça aí pro professor Rogério Ceni, ele vai curtir essa dor de cabeça, porque, enfim, são muitas opções boas ali para frente. Eu também acho que essa opção aí que o Gui Mantovano, né? Exato. Gui Mantovano que mandou pra gente. Obrigado aí pelo comentário. Eu acho que pode, de repente, dar certo. O Gabigol tem visão de jogo também, apesar de não ser prefiro ele jogando mais aberto, mas no caso de um esquema de jogo diferente ali para poder manter o Pedro dentro de campo, e fazendo ali, às vezes, camisa 9, pode ser que dê certo. O problema é exatamente você contar com o talento do Everton Ribeiro e ele não corresponder, como vem acontecendo, né? Então o Flamengo acaba... Ainda bem que está tendo a Arrascaeta, ele que está suprindo essa... Como é que a gente pode dizer? Essa falta mesmo, né, do Everton Ribeiro, do futebol dele em campo. Às vezes você vê que ele vem se esforçando, de repente até não conseguindo ter jogadas, mas uma hora isso pesa e já está pesando, né? Pois é, mas é isso, né? O calendário é vasto, né? Tem muitos jogos aí pela frente e, bom, tendo um elenco na mão que possa oscilar um jogador ou outro, não fica com muito problema, né?
No caso, o Everton Ribeiro pode não estar bem agora, mas o Arrascaeta está bem. Mas a temporada é longa, em algum momento isso pode se inverter, né? Acho que só tudo vai dar errado se todos esses grandes jogadores resolverem, de uma hora para outra, ficarem mal ao mesmo tempo, né? O que é difícil de acontecer. Mas o mais provável é que em um momento ou outro um esteja melhor do que o outro e aí assuma ali a titularidade naquele momento. Por isso que a gente sempre fala a importância, né, de ter um elenco além dos 11 jogadores que estão em campo. É verdade, verdade. Bom, vamos aguardar aí também o próximo jogo do Flamengo, que vai ser no sábado, às 21h05, contra o Volta Redonda, para definir aí, né? Definir não, né? Carimbar, né, acho que já está até carimbado, mas carimbar em definitivo aí a vaga do Flamengo na final para a disputa aí do Campeonato Carioca. Bom, passando aqui, aproveitando aí o espaço rapidinho, mandar um abraço pro Airan Pedro, De Correia, Marcela Mig, Piscinha Mendes 77, Igor Ascardi, Fábio Pinto Gouveia, Gui Mantovano, Alex por 32, professora Larissa Maier, Thiago Passo, Fábio Baiaco, se não me falar a memória, acho que é Baiaco, não consegui ler direito, se não foi isso, peço desculpa, e Fábio Santana, nosso amigo que estava aí e entraria conosco hoje, né, faria a estreia dele aqui nos comentários, mas tivemos uns problemas técnicos e, portanto, não conseguimos, mas Fabinho está nos acompanhando aí, Fábio Santana, um abraço para você aqui, aguardamos você no próximo programa aqui com a gente, beleza? Bom, vamos lá, seguindo em frente aqui com o programa, vamos falar agora do Botafogo. Botafogo que jogou contra o Nova Iguaçu, empatou aí em 0-0. E aí, como é que foi esse jogão aí do... Aliás, esse jogão não, né? Segundo disseram, foi um jogo bem complicado de assistir. E aí? André, pois é, cara. Eu tive a oportunidade de assistir uma parte do jogo, depois analisei melhores momentos, enfim. Realmente o jogo foi difícil de assistir, né? O Botafogo com um problema recorrente, né? Tem bola, tem a posse de bola, mas não consegue trabalhar, não consegue finalizar com qualidade. Teve uma ou duas finalizações que chegaram assim a gol, um pouquinho mais de perigo, mas nada assim de chances claras. No primeiro tempo, né? Teve ali até o Matheus Nascimento teve um chute, mas foi meio no gol, né? No meio do gol o goleiro conseguiu realizar a defesa. E na segunda parte o Nova Iguaçu até foi mais perigoso, né? Até mais perigoso que o Botafogo, mas o jogo foi realmente muito complicado, poucas chances, um jogo muito truncado, um perde-ganha danado ali no setor de meio campo. Os dois times têm muita proposta clara de jogo. E é aquele negócio, né? Para o Nova Iguaçu foi bom, porque tem a vantagem dos resultados iguais, tem a vantagem do empate no próximo domingo. E é claro, né? A gente está sempre falando dessa Taça Rio, que para esses clubes vale somente a grana, né? No caso do Botafogo e do Vasco, né? Para o Nova Iguaçu e para o Madureira, né? Óbvio, também vale muito a grana, até mais do que para Botafogo e Vasco, né? Porque o Nova Iguaçu e o Madureira têm muito menos renda de patrocínio, enfim, venda de camisa, cota de TV, essas coisas todas. Mas também vale o título, né? O Nova Iguaçu seria um título inédito, inclusive, né? Então acho que o Nova Iguaçu vai entrar bem mais animado que o Botafogo no próximo domingo, em busca dessa vaga na final aí para Taça Rio, André. Bom, acho que o Botafogo precisa entrar mais animado, o Botafogo precisa se dedicar mais. Tem feito jogos bem abaixo, assim, mas chega ao ponto até de ser difícil de assistir. Tem muitos erros. O Botafogo às vezes cria oportunidades e acaba perdendo oportunidades, né, ótimas para poder fazer o resultado. Enfim, alguns erros que principalmente ocorreram no ano passado se repetem esse ano. Isso vai mexendo com o psicológico do jogador. Ele está jogando ali, não está rendendo o esperado. É início de ano, bem, é início de temporada, bem, mas exemplo, a Série B está ali, está batendo na porta, já vai começar. O Botafogo precisa se recuperar e ainda está se reforçando. Então, quer dizer, além de ainda estar se reforçando, ainda não conseguiu dar jeito no time que está disputando o Campeonato Carioca, né?
E ainda assim, embora seja a Taça Rio, mas ainda assim tá ali na disputa do Campeonato Carioca, né? Um torneio à parte, mas ainda assim tá ali e isso serve de motivação também, né? Para não só testar a equipe, mas também elevar o espírito da galera ali, né? Dos jogadores, para estrear, né? Mexer com os ânimos dos jogadores. Só que tem mexido ao contrário, né? Os caras engataram uma ré ali no ânimo e ao invés de o negócio estar subindo, né? Tá indo para frente, tá andando para trás. E aí isso é preocupante demais, porque, mais uma vez, Série B aí, e aí, como é que o Botafogo estreia? Como é que ele vai dar seguimento a isso? Só tem essa competição para disputar no ano, só vai ter a Série B. Então, quer dizer, é preocupante. A gente fala aqui, chega a ser meio que repetitivo no programa, mas a gente fica preocupado de fato em ver como o Botafogo está jogando o Campeonato Carioca. Mas peraí, a Série B é muito mais difícil que isso. E aí, como é que vai ficar lá? Como é que vai ser a estreia? Como é que vai dar continuidade? A gente fica preocupado, a gente quer o Botafogo de volta na primeira divisão. Mas acho que jogando do jeito que está jogando assim, vai ficar bem complicado. O que você acha? Pois é, André, justamente, a torcida está cobrando reforços, o Botafogo não está conseguindo se organizar financeiramente. Não que os outros estejam uma maravilha, mas o Botafogo realmente está bem pior nesse momento, nesse sentido. E então está muito complicado. Acho que também o treinador fica de mãos amarradas, não sabe muito o que fazer. É um elenco muito limitado, não tem muitas peças para trocar. Diferente do caso, né, a gente vinha falando do Flamengo, né, o Fluminense, até o próprio Vasco está se reforçando melhor. Você às vezes consegue trocar um jogador ali por outro, fazer um teste. O Botafogo está muito difícil, não está conseguindo isso. Então, eu não sei o que se passa hoje na cabeça do elenco inteiro do Botafogo em relação a essa Taça Rio, né? Fazer um esforço a mais para ganhar esse 1 milhão, que é bom, ou tentar voltar a estaca zero, se fechar ali nos treinos e focar para o Campeonato Brasileiro da Série B, como você já falou, muito mais difícil que esse Campeonato Carioca. É uma questão aí que vai ter que ser resolvida internamente no clube, né? O fato é que o Nova Iguaçu tem a vantagem do empate, né, de mais um novo empate. E eu acho nesse momento, pelo que a gente pôde ver no jogo de domingo, né, de ontem à noite, um Nova Iguaçu muito mais empenhado que o Botafogo, né? Essa que é a parte triste em relação ao torcedor botafoguense. Nem o empenho do time está conseguindo ver, né? Porque às vezes o time não é bom tecnicamente, mas vai na raça, né? E nem raça a gente está conseguindo ver ali do grupo do Botafogo. Eu acho que a principal cobrança da torcida, a gente até já chegou a comentar isso aqui num outro programa. O que a torcida não aceita de jeito nenhum é falta de empenho. A torcida pode entender que está complicado, que os jogadores estão sendo contratados agora, está tendo que dar jeito, o clube está sem dinheiro para contratar os jogadores que, de repente, a torcida gostaria que contratasse. A torcida, a meu ver, acho que até entende isso tudo. Agora, a torcida nunca vai entender. E aí a torcida nenhuma no mundo, eu vou dizer que a torcida nenhuma no mundo, ver um jogador de futebol andando em campo, perceber da arquibancada, não é o caso agora, mas pela televisão em casa ou escutando no rádio, pelos comentários dos radialistas e dos comentaristas na rádio, que a equipe está andando em campo, vários jogadores estão andando em campo, isso daí pode ter certeza que ninguém aceita, nenhuma torcida aceita isso. Então, acho que a cobrança da torcida vem muito mais por essa falta, entre aspas, né, falta de empenho da equipe do Botafogo em campo para disputar ali, pelo menos, um pouquinho de sangue nos olhos para tentar disputar pelo menos a semifinal da Taça Rio. Pô, é um torneio consolação. Então, quer dizer, pô, será que nem por isso os caras querem brigar? Então, você vai tirando uma proporção. Os caras não estão querendo brigar aqui, pô, vão querer brigar pela Série B, querer brigar pela quarta vaga, terceira, seja lá qual for que o Botafogo consiga. Acho título, acho bem difícil. Então, estou contando ali terceira, quarta vaga. Pô, vão se empenhar tanto assim? A nossa preocupação daqui é essa, de não perceber essa melhora a ponto de passar confiança de que o Botafogo, sim, vai entrar na Série B, vai desempenhar um bom papel e, sim, vai conseguir a sua vaga na Série A de volta.
Isso é preocupante para a gente que assiste. Imagina para o torcedor do Botafogo. Quem é torcedor do Botafogo, o cara deve ficar, pô, louco da vida por perceber a mesma coisa que a gente está percebendo, né? Torcedor de fato do Botafogo, claro, é muito mais passional do que nós aqui estamos comentando. Não somos torcedores de Botafogo e tal, mas a gente fica apreensivo quanto a isso que está acontecendo e, de repente, com um desfecho ruim lá na frente, né, no final da temporada, de repente o Botafogo não conseguindo aí a vaga de acesso novamente à Série A do Campeonato Brasileiro. E com isso acaba ficando pelo caminho, né, patrocinadores, né, a grana que não entra por consequência. Enfim, a gente fica preocupado com esse aspecto todo, né, torcendo daqui para que as coisas melhorem, mas sem muito otimismo diante do que a gente vem vendo, né, vem presenciando aí com o plantel do Botafogo em campo, né? É bastante preocupante aqui o Botafogo vem passando. Bom? Fala, André. Tive um probleminha aqui com o sinal. Mas é isso, né? Vamos aguardar aí, cara, ver o que o Botafogo consegue fazer nessa intertemporada, vamos dizer assim, até o início da Série B. Claro, né? Acho que a preocupação com a Taça Rio, ela passa longe, né? Tirando a questão da premiação de 1 milhão, que é importante para todo mundo. Mas a preocupação principal mesmo da temporada é essa, né? Que o clube consiga se organizar aí para essa difícil missão que é voltar ao Campeonato Brasileiro da Série A. É verdade. Bom, esperamos que as coisas melhorem lá pelos lados de General Severiano, porque está complicado. A gente não quer que isso aconteça, mas é o que eu falei ainda há pouco, diante do que a gente vem assistindo aí, né? Vem presenciando, está bem complicado a situação do Botafogo. Bem complicado. Vamos lá. Mudando de assunto, vamos falar agora do tricolor das Laranjeiras. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense que empatou com a Portuguesa e tem vantagem do empate no jogo de volta no Maracanã, no domingo, às 16 horas. E aí, esse jogo do Fluminense? Suas impressões sobre ele? Bom, André, a primeira impressão é uma coisa que a gente já tinha falado aqui no último programa, que é o Paulo Henrique Ganso jogando mais à frente, né? Achei que teve um bom desempenho, né? Uma função nova do Ganso ali. Acho que tem tudo para ele crescer nessa posição. A gente que sempre chama a atenção aqui do talento do Ganso, né? Enfim, qualidade ele tem, talento ele tem, todo mundo sabe, né? Falta a ele algumas questões que estão até envolvidas no assunto que a gente vinha falando sobre o Botafogo, né? Que é um pouco mais de vontade, um pouco mais de garra, de entrega. Como você falou, qualquer torcedor do mundo, né? Seja ele botafoguense, tricolor, vascaíno, flamenguista, do mundo inteiro, o torcedor quer ver o jogador empenhado, né? Ainda mais, dá mais raiva ainda quando é um jogador que tem talento, o torcedor sabe que tem talento, mas o jogador não se entrega. Eu acho que o Ganso jogou, né, bem, conseguiu fazer uma boa partida. Os lances dos pênaltis, assim, eu acho esses pênaltis muito complicados, assim, principalmente o do Ganso, assim, a bola não ia a lugar nenhum, mas é pênalti, o braço tá fora, não sei o quê. Eu acho muito complicado, né? Mas pelo menos para a sorte ali do árbitro e do jogo, ficou um para cada lado, então não ficou assim tão ruim, né? Mas assim, é uma discussão, né? Eu, João, não gosto, não vejo muitos pênaltis nessas jogadas, mas em linhas gerais elas têm que ser marcadas. Como eu falei, no lance da Portuguesa, né, a cabeçada do Ganso, o zagueiro até realmente abre o braço bastante, talvez mais além do que o movimento, né, de biomecânica natural permita. Mas no caso do Ganso, ele nem viu de onde a bola veio e a bola bateu no braço dele, né? Mas é isso, o Fluminense fez um bom jogo, né, no que a gente sempre fala de produção de jogada, de posse de bola, mas não conseguiu acertar, caprichar nas finalizações, né? Inclusive a melhor finalização ali do primeiro tempo também foi do Ganso, né? O zagueiro tirou em cima da linha, Abel Hernandes ali poderia ter finalizado melhor algumas vezes, né? Não conseguiu. E no segundo tempo o Fluminense conseguiu chegar ao empate também com um lance de pênalti parecido com o que sofreu na primeira parte, né? A Portuguesa também não é um time bobo, né, André? Como a gente já tinha chamado a atenção, né? Tem alguns jogadores de qualidade e conseguiu aí segurar um pouquinho o Fluminense nesse primeiro jogo. Mas eu acredito que se o Fluminense jogar a bola que jogou,
né, nesse jogo, no próximo domingo, com um pouquinho mais de sorte também e de competência na finalização, o Fluminense vai levar essa vaga com tranquilidade. Tá bom, uma coisa que não dá para negar é que a prioridade do Fluminense é a Libertadores, né? Então o Fluminense já botou aí um time bem diferente aí, né? Não colocou o time principal, que já estava ali verificando a logística para a viagem do jogo da Libertadores, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, prioridade total para a Libertadores, sem esquecer tanto o Campeonato Carioca. Então, acho que foi isso que o Roger Machado tentou fazer e conseguiu ali, né? Quer dizer, o Fluminense está com o regulamento embaixo do braço. Então, o Fluminense tem a vantagem de 2 empates, empatou primeiro, empatando o próximo, leva vaga para a final. Então, por enquanto, o regulamento debaixo do braço. Teve a sorte ali de, né, uma interpretação ali, né, de critérios que eu também concordo com você, é complicado entender, mas enfim, quem está lá apitando aqui e a comissão de arbitragem aí, também da Federação do Estado do Rio de Janeiro, também tem que chegar e tem que olhar isso, ver bem qual o critério para que esses pênaltis sejam marcados. Os jogadores às vezes acabam também ficando sem um parâmetro, né? Porque, por exemplo, para um time que está disputando o campeonato estadual, onde qualquer coisa é falta, qualquer coisa é pênalti, vai para uma Libertadores que absolutamente nada é falta, praticamente absolutamente nada também é pênalti. Então tem que ser muito para poder acontecer na Libertadores e não precisa ser quase nada para acontecer no Carioca. Então, quer dizer, o cara às vezes ele esquece o tipo de competição que ele está e aí acaba chegando ali e cometendo um lance aí como a interpretação de uma arbitragem de campeonatos totalmente diferentes, né, de importância, apesar de que o futebol, a regra é a mesma, mas os critérios mudam completamente. Então, fica complicado você disputar, né, 2 competições paralelas assim, e é o que eu falei, uma, qualquer coisinha, né, tempestade em copo d'água, e a outra, né, é um pingo d'água para o cara é um copo cheio. Então, fica realmente difícil isso. Mas, voltando ao estadual, o Fluminense está com o regulamento embaixo do braço. Vai partir para o domingo, tentando ali, na melhor das hipóteses, o empate para conseguir a vaga na final aí, provavelmente, né? Pelo que está tudo se encaminhando, fazer a Carioca mais uma vez com o Flamengo. André, só fazendo esse parênteses que você fez de campeonatos diferentes, regulamentos, a minha crítica é quando isso acontece no mesmo campeonato, né? Por isso que eu falei, o árbitro ali, pelo menos ele deu um lance igual para cada parte, então ele manteve um critério. Mas outro árbitro pode não ter esse critério dentro do próprio Campeonato Carioca, né? Só para fazer esse parênteses, pegando o finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2020, que terminou esse ano, então está mais fresco na memória dos torcedores, aquele pênalti do Corinthians, Internacional e Corinthians na última rodada, que o Ramiro vai totalmente com o braço aberto, no chão, ele evita que a bola chegue para o atleta do Internacional que receberia de frente para o gol, o árbitro deu pênalti, o VAR chamou, ele tirou o pênalti. Né? E uma rodada antes dessa, o Sport Clube do Recife ganhou do Botafogo no Engenhão com um lance que o cara chutou a bola bate no braço do zagueiro do Botafogo, a bola não ia para lugar algum, estava totalmente fora do lance do gol, o árbitro sinalizou pênalti, o VAR manteve e o pênalti foi cobrado, quer dizer. Então, assim, os critérios dentro da própria competição é que me incomodam, né? Mas voltando ao Campeonato Carioca, o Fluminense com o regulamento embaixo do braço, e, enfim, a minha opinião é essa, o Fluminense jogou melhor, tem mais futebol, como você falou, jogou com um time misto, mas ainda assim o time misto do Fluminense tem mais potencial que o da Portuguesa. Acredito que para o próximo domingo o Fluminense confirme a classificação para a final do Campeonato Carioca, André. Mas aí é até de repente um assunto que a gente pode colocar para um outro programa, enfim, até dando uma pesquisada aí também, indo um pouco mais a fundo nessa questão. Mas é futebol. Então, sendo o Campeonato Carioca, sendo Libertadores, sendo o Campeonato Brasileiro, sendo Copa do Brasil, sendo qualquer competição dessa. É futebol. Por que os critérios de marcação, se as regras
são as mesmas, independente de campeonato, por que o critério é diferente? Por que na Libertadores uma falta, o jogo deixa muito mais correr, muito mais, e no Campeonato Carioca apita-se tudo? Por que essas coisas acontecem, mesmo esporte? Futebol, cara. Eu não consigo entender bem isso. Entender, eu entendo, claro. Importâncias diferentes, as competições internacionais, os sul-americanos, os árbitros sul-americanos, sul-americanos da outra parte, uruguaios, argentinos, eles deixam mais o jogo correr e tal. Às vezes até tem umas jogadas mais ríspidas e a gente fica aqui, pô, peraí, isso não foi falta? Mas entende que a arbitragem de Libertadores é assim mesmo e aí toca o barco, vamos lá. Mas é futebol. Então, sendo o Campeonato Carioca ou sendo a Libertadores, é futebol do mesmo jeito, a regra é a mesma. Então, acho que de repente não cabe todo mundo chegar, sentar ali, falar, rapaziada, olha só, isso aqui é futebol, a regra é a mesma, pô, vamos botar um critério nisso aí, e se no campeonato X ou Y, o critério é o mesmo, pô. Então, você falou, o exemplo da mão aberta. O cara tava com o braço aberto, bateu e chamou o VAR, não tira. Não, pô, não chamou o VAR, não tá vendo o cara abrir o braço? Então, que critério é esse? Então, quer dizer, o braço um pouco mais colado, que o cara tirou ali, por um movimento normal. E aí afastou um pouco a mão, mas o braço do cara tá colado. Eu já vi lance desse. O cara tá com o braço colado, e aí a parte do cotovelo ele flexionou, a bola bateu, pô, pênalti. Peraí, irmão, o cara tá com o braço colado. Quer que amarre o braço do cidadão pro cara correr com o braço amarrado? Não tem como. Entendeu? Aí o cara, como é que o cara tem equilíbrio para poder correr, para poder girar, para poder fazer os movimentos que são necessários no futebol? Então eu não consigo entender essas coisas também, Marca-se um pênalti de uma maneira assim absurda e outros que são muito mais pênaltis, digamos assim. E não, fecha o olho, segue aí, vamos lá. Não consigo entender isso. Entendo, mas não consigo entender como é que isso não se chega a um consenso sobre isso. André, assim, na minha opinião, se a gente for realmente entrar por essas sendas, a gente não termina o programa hoje nem nunca, porque também existem questões políticas aí, forças, que comandam, umas mais e outras menos. E aí isso tem a ver também com o nível do campeonato, A minha opinião já foi dada aqui em relação a isso, Alguns clubes conseguem ter esses critérios a seu favor em todas as competições e outros só em algumas, E tem clubes que não vão conseguir nunca esse lugar ao sol aí, justamente por isso. Mas é isso, Acho que isso também não é uma exclusividade do futebol, não é uma exclusividade do esporte. Infelizmente, a sociedade preza um pouco por isso, Por essas diferenças de tratamento de uns com os outros, Essas diferenças de força mesmo. Mas é isso. A gente segue aqui com os nossos comentários e esperando, claro, que isso não seja, o norte, do futebol, principalmente do futebol carioca, que a coisa seja tratada de forma mais igual para todos os clubes. E aí, falando dessa partida especificamente do Fluminense da Portuguesa, eu gostei porque foi dessa forma, O tratamento foi igual, o critério foi o mesmo. Se for sempre assim, vai ser ótimo, Mas a gente sabe que isso é uma utopia, não será sempre assim. Pelo menos seguiu o raciocínio ali, seguiu o critério, Entendi o que você quis dizer. Exato. Bom, vamos lá. Perdão, alguma coisa? Exato, é isso. Usando o mesmo critério, para mim tá valendo, Discordando dos dois lances ou concordando com os dois lances, é o mesmo critério, então tá tudo certo. É isso aí. Bom, vamos lá, mandando aqui um abraço para o pessoal que está assistindo a gente aí. Alzilane Alves, Enoque Oliver, ou Oliver, Bruno Nolasco, Rafisco, Paulo Ricardo Gomes, meu amigo Pedro Moreira, cinegrafista, Pedro Pedroca, um abraço. E Marcos Miranda. Entrou mais uma pessoa aqui agora. Não estou conseguindo identificar aqui, acho que é Ive Martinelli. Também um abraço. Ive Martinelli, não é isso? Isso, Ive Martinelli. Um abraço também. Bom, seguindo aqui com o programa, vamos passar aqui agora os jogos aí,
que a gente foi falando aos pouquinhos aí, conforme foi comentando, mas passando aqui para poder ficar registrado. Vamos lá, Taça Rio, jogos de Vasco e Botafogo. O Vasco encara o Madureira no sábado, dia 8/5, às 16 horas. E o Nova Iguaçu encara o Botafogo no domingo, às 18 horas. E pelo Campeonato Carioca, semifinais, o Flamengo encara o Volta Redonda no sábado, às 21h05. E o Fluminense encara a Portuguesa no domingo, às 16 horas. Bom, encerrando aqui o Campeonato Carioca, passando aqui agora pela Copa Libertadores da América. Bom, vamos passar aí os jogos da dupla Fla-Flu. Flamengo encara terça-feira, mais conhecido como amanhã, às 21h30, fora de casa. E o Fluminense pega o Júnior Barranquilla, também fora de casa, na quinta-feira, às 19 horas. Bom, e aí, chance do Flamengo conseguir uma vitória nesse jogo? André, eu não tenho acompanhado a LDU, né? Isso aqui, os últimos resultados da LDU foram um empate, né? E uma vitória dentro de casa. O torcedor tricolor sabe bem como é difícil jogar lá em cima na montanha, né? E não só o torcedor tricolor, como o torcedor de todos os clubes do Rio que já lá enfrentaram a LDU. Mas tem o Fluminense, porque naquela altura o Fluminense tinha um timaço, né? Tomou um placar grande lá na altura, na final da Libertadores 2008, conseguiu reverter no Maracanã e infelizmente não levou nos pênaltis. Mas enfim, a LDU sempre difícil de jogar lá em cima, né, cara? Mas o Flamengo tem equipe calejada, com experiência, para sair de lá pelo menos com um empate. Mas não consigo fazer assim um prognóstico tão efetivo, não, André. Bom, pelo que eu ouvi, ele deu 14 partidas aí sem perder, né? Vem uma invencibilidade de 14 jogos. Então, a missão do Flamengo, acho que mais pela altitude que propriamente pela equipe da LDU, acho que não estou menosprezando a LDU, não. Se trata disso. Mas acho que a missão vai ser mais difícil pela altitude. Acho que, de repente, o Flamengo que fosse encará-los aqui no Maracanã, com certeza seria mais fácil. Assim como no ano lá, que você se referiu do Fluminense também. Aliás, o Fluminense por 2 vezes, na Libertadores e depois pela Sul-Americana também. Na decisão sul-americana também tomou um placar alto lá em cima, e no Maracanã conseguiu correr atrás. Não fossem os jogadores ficarem caindo em campo toda hora, tomando um gol atrás do outro, o goleiro fazendo cera, o juiz querendo expulsar o Fred, como expulsou de qualquer forma. Enfim, eu estava naquele jogo assistindo, e revoltadíssimo, saindo no Maracanã com aquele resultado. Saímos com o resultado positivo, porém sem o título. Então, complicado. Mas voltando aqui ao comentário, acho que a missão do Flamengo vai ser mais difícil por jogar na altitude. Você vai sair de lá com um resultado positivo, total incógnita. De repente conseguir correr certinho ali, marcar os caras bem, tentando não sofrer tanto assim a pressão da altitude. Pode ser que de repente saia de lá com um empate, de repente até com uma vitória apertada, mas é sempre, conforme você falou, sempre muito difícil jogar na altitude, pelas questões que a gente já sabe, do ar rarefeito. Então, vamos aguardar aí também o resultado do jogo do Flamengo aí para tentar ver aí como o Flamengo se comportou, para que a gente no próximo programa faça um comentário aí mais embasado aí em fatos, né? A partida já vai ter ocorrido, então a gente já consegue argumentar melhor aí sobre o desempenho do Flamengo. E falando do Fluminense, que pega o Júnior Barranquilla na quinta-feira, missão também difícil do Fluminense, mas não acredito que também vai sofrer tanto assim, não. E sobre o Flusão, o que você acha? André, eu já acho que a missão do Fluminense ela é menos difícil. Primeiro que Barranquilla não é a altitude, né, que o Flamengo vai enfrentar em Quito. E o Júnior de Barranquilla não vem se apresentando bem. Empatou em casa na primeira rodada com o Santa Fé, né? Enfim. Claro que esses resultados não são assim, o Fluminense ganhou do Santa Fé e o Júnior empatou com o Santa Fé em casa, então o Fluminense ganha do Júnior. Não tem essa lógica, né, tão reta
Mas eu acredito que o Fluminense, pelo futebol que vem demonstrando nos últimos jogos, né, tem se reforçado, os reforços estão entrando bem, estão correspondendo. O Fluminense chegando com força total quinta-feira na Colômbia, acredito que o Fluminense possa, inclusive, vir com 3 pontos aí na bagagem, André. Eu acho importante isso que o Fluminense, isso que o técnico do Fluminense vem fazendo, de já pegar esses jogadores que foram recém-contratados, de já tratar de dar ritmo de jogo para todos eles, mesmo utilizando, principalmente no Campeonato Carioca. Acho que contribui muito, assim, e já vem entrando e já vem atuando bem, né? O Abel Hernandes já fez o segundo gol com a camisa do Fluminense, pode ser de pênalti, mas é melhor fazer mesmo que de pênalti, que de repente não fazer nenhum, não está atuando bem, né? O Casares também vem entrando muito bem, né? Entrou inclusive no jogo da Libertadores e ajudou bastante o Fluminense. O Bobadilha também vem entrando bem, já conseguiu também fazer o seu primeiro gol ali com a camisa do Fluminense, e isso mexe com a confiança do jogador, né? Então, já sendo bem recepcionado pelo grupo, já entrando para jogar e já conseguindo dar o resultado ali, mesmo no Campeonato Carioca, né? Mais no caso do Abel Hernandes e o Bobadilha, conseguindo já fazer os seus gols ali, enfim, mexe com a confiança dos jogadores, isso é importante, para de repente, quem sabe, numa situação ali na Libertadores, possam ser utilizados, e aí a confiança do cara tá lá em cima, acho que é mais fácil de conseguir uma boa atuação ali, quem sabe até ajudar mais ali a equipe fazendo um gol, ou gols, né, e tal. Então, acho que o Roger Machado vem utilizando bem esses jogadores que foram ser contratados. E o time principal do Fluminense, né, acho que vai conseguir também fazer um papel interessante aí nessa Libertadores. Acho que, de repente, consegue sair de lá também aí com um resultado positivo. Bom, não acho, nunca eu acho que é fácil jogar fora na Libertadores. E eu acho que o Fluminense estava no pior grupo que tinha. Então, o pior já passou, que foi a estreia contra o River, né? Mas nervosismo da estreia já passou. E aí, agora é encarar as outras de frente ali, confiança e partir para dentro. Mesmo jogando fora de casa, né, com aquela consciência tática de sempre, né? Não dá mole de tomar um golzinho de bobeira, conforme tomou até na estreia, né? O goleiro do Fluminense ali, pela inexperiência, deu um vacilo e aí acabou cometendo um pênalti infantil, mas na segunda partida se recuperou também, com várias defesas importantes ali, atuando com muita segurança. Isso também é bom para ele, né? Primeira Libertadores que ele está disputando. Então, acho que o Fluminense consegue voltar de lá com um resultado positivo. Agora, tem que transformar essas oportunidades também que consegue criar em gol, né? O Fluminense vem perdendo muito gol, isso daí às vezes também preocupa um pouco. Então, fora de casa, na Libertadores, não pode deixar passar, não. Tem que balançar a rede. É isso aí, André. Concordo. Acho que não é fácil, como você falou, mas acho que vai ser uma partida que o Fluminense vai se apresentar bem e tem grande chance, sim, de trazer 3 pontos. Bom, é isso aí. Bom, passados aqui jogos do Campeonato Carioca e Libertadores, vamos passar agora os resultados da Fórmula 1. Vamos lá, Fórmula 1, GP de Portugal, disputado aí no Autódromo Internacional de Algarves. E os Hamilton, não aguento mais falar isso, mas vamos lá. E o Hamilton chegou mais uma vez em primeiro, Max Verstappen em segundo e Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Mercedes, chegou em terceiro. Foi o pódio mais repetido aí na temporada passada da Fórmula 1. Bom, Hamilton, sem comentário, já elogiei demais aí. Melhor piloto da Fórmula 1 na atualidade, não tem como falar que não. Embora o Verstappen daqui a pouco vai começar, quando ele entrar na descendente, acho que o Verstappen vai assumir esse protagonismo aí, que é um excelente piloto também. E passando aqui, Mundial de Pilotos, e o Hamilton lidera com 69 pontos. Em segundo, Max Verstappen com 66. E em terceiro, Valtteri Bottas, companheiro de equipe do Hamilton? Claro que não. Lando Norris com 37 pontos. Vem aí segurando a terceira posição. Valtteri Bottas vem em quarto. Bom, o ano não está começando tão bem assim para o Bottas também não. Mas acredito que ele, com o carro que ele tem, consiga se recuperar lá na frente. Bom,
algo sobre Fórmula 1, não? Não, André. Então vamos em frente. NBA, vamos lá. Resultados dos jogos de ontem. O Milwaukee Bucks venceu o Brooklyn Nets por 117-114. Boston Celtics foi derrotado pelo Portland Trail Blazers por 129-119. O Houston Rockets foi meio que atropelado ali pelo New York Knicks por 122-97. San Antonio Spurs foi derrotado pelo Philadelphia 76ers por 113-111. O Oklahoma City Thunder foi derrotado pelo Phoenix Suns por 123-120. O Dallas Mavericks foi derrotado pelo Sacramento Kings por 111-99. O Charlotte Hornets foi derrotado pelo Miami Heat por 121-111. E o Los Angeles Lakers foi derrotado pelo Toronto Raptors por 121-114. Nos jogos de hoje, em andamento, Detroit Pistons e Orlando Magic, Washington Wizards e Indiana Pacers, New Orleans Pelicans e Golden State Warriors, Atlanta Hawks e Portland Trail Blazers, e agora, a partir das 22 horas, Memphis Grizzlies e New York Knicks, também às 22, Chicago Bulls e Philadelphia 76ers, e às 23 horas, Utah Jazz encara o San Antonio Spurs e o Los Angeles Lakers enfrenta o Denver Nuggets, também às 3 horas. Bom, passando para vocês a classificação da NBA. No lado leste, o Philadelphia 76ers vem em primeiro, com 43 vitórias e 21 derrotas, seguido pelo Brooklyn Nets, com 43 vitórias e 22 derrotas. Em terceiro, Milwaukee Bucks, com 40 vitórias e 24 derrotas. Em quarto, New York Knicks, vindo muito de produção, com 36 vitórias e 28 derrotas. Em quinto, o Atlanta Hawks, com 35 vitórias e 30 derrotas. Em sexto, o Miami Heat, com 35 vitórias e também 30 derrotas. Em sétimo, Boston Celtics, com 34 vitórias e 31 derrotas. Em oitavo, Charlotte Hornets, com 31 vitórias e 33 derrotas. No lado oeste, o Phoenix Suns assumiu a ponta da conferência com 46 vitórias e 8 derrotas. Em segundo, o Utah Jazz, com 46 vitórias e também 18 derrotas. Em terceiro, o Denver Nuggets, com 43 vitórias e 21 derrotas. Em quarto, o Los Angeles Clippers, com 43 vitórias e 22 derrotas. Em quinto, Dallas Mavericks, com 36 vitórias e 28 derrotas. Em sexto, Portland Trail Blazers, com 36 vitórias e 28 derrotas. Em sétimo, despencando aí na classificação do lado oeste, o Los Angeles Lakers, com 36 vitórias e 28 derrotas. E em oitavo, o Memphis Grizzlies, com 32 vitórias e 31 derrotas. Por enquanto, essas equipes aí são as que estão, no momento, se classificando para os playoffs. Lembrando aí que garantidos de fato, por enquanto, Filadélfia e Brooklyn Nets no lado leste, e os 4 primeiros aí do lado oeste, Phoenix, o Utah Jazz, o Denver Nuggets e o Los Angeles Clippers. Lembrando também que LeBron voltou já da contusão, já está disputando partidas pelo Lakers, mas acho que a idade já está começando a bater na porta ali do LeBron, falando para ele que já não está dando mais para carregar a carcaça, não. Acho que já está começando a reclamar aí o corpo do LeBron. André, eu não tive a oportunidade de ver essa volta do LeBron às quadras, né, no último jogo. E, enfim, também acho que também ele nessa volta já assumir, né, totalmente a responsabilidade sozinho, como costumava fazer, não seria também muito viável, não. Mas ainda acredito que no final da temporada regular, né, e para os playoffs, ele consiga voltar a protagonizar e carregar aí o time nas costas, né, como ele costuma fazer. Eu estou preocupado aqui com a queda do Lakers. Estou até mexendo aqui nos meus inscritos aqui, procurando a classificação há algum tempo atrás. Bom, vamos lá. Deixa eu só puxar aqui a data do programa.
Vela Esporte, dia 19/4. Bom, estou procurando aqui rapidinho, mas enfim, ele estava ali terceiro, quarto, depois já caiu para quinto, e agora está em sétimo. Então, quer dizer, se não se cuidar, daqui a pouquinho perde a vaga em playoff. E lembrando que é o atual campeão, e está com o LeBron James, passou um tempinho sem o LeBron, né, mas ainda assim conseguiu ali fazer boas partidas, mas do nada começou a perder, começou a ter resultados negativos, e ele despencou na classificação, e ainda restam algumas partidas a disputar aí, de repente, para não dar o mole de ficar de fora do playoff, pelo menos, né? E no playoff tenta ajeitar a casa ali com o LeBron de volta. E com o LeBron em quadra tudo pode acontecer, mas daí perder a vaga para o playoff, acho que já vai começar a pesar demais isso aí na conta do Lakers, que é o atual campeão. É verdade, André, né? Mas na verdade o Lakers sofreu com baixas, né, importantes, né? Na verdade, os dois melhores jogadores do time, né? Tanto o LeBron como o Anthony Davis ficaram fora aí por muitas rodadas da temporada regular. Isso com certeza explica essa queda na tabela dos Lakers, né? Mas eu acredito que os dois agora em quadra, né, voltando, conseguindo encaixar o ritmo de jogo natural deles, o Lakers recupera aí alguns pontos, algumas posições e passa para os playoffs, né? Lá nos playoffs é que a conversa é outra, né? Um caminho bem mais difícil, como também foi no ano passado, né? Mas enfim, acho que esse ano, por todo esse histórico de lesões recentes desses dois grandes atletas, talvez fique um pouco mais difícil de chegar no título, mas talvez se recuperando bem aí os dois, dá para classificar ainda dá tempo. Não, só fazendo uma pesquisa rápida aqui, porque no último programa a gente fez um programa mais falando de Libertadores e de Campeonato Carioca. Então, quer dizer, no dia 19/4, pela minha pesquisa aqui nos meus inscritos aqui, o Lakers estava com 35 vitórias. Estava em quinto com 35 vitórias e 22 derrotas, no dia 19/4. O Lakers agora está com 36 vitórias e 28 derrotas. Quer dizer, dia 19 para cá só ganhou uma. O resto perdeu. Exato. E aí despencou para sétimo. Exato. Enquanto outras equipes ali, né, acabaram ultrapassando, né? Por exemplo, Portland se manteve em sexto, mas Dallas Mavericks subiu, está em quinto. O Clippers caiu um pouquinho, o Denver Nuggets subiu, o Phoenix Suns subiu no lado oeste, o Jazz caiu um pouquinho. Já está alternância de posições ali, mas todo mundo bem pertinho ali. O número de vitórias, né? 42, tinha o Utah Jazz, né? E agora tem 46, tá? Uma campanha, bem dizer, em números ali de vitórias e derrotas, idêntica ao do Phoenix Suns, que ocupa no momento a primeira colocação. Então teve essa troca aí. O Suns estava em segundo e o Jazz em primeiro no dia 19. Então, quer dizer, trocaram ali, mas está todo mundo pertinho. Não, o Lakers ele despencou. Teve um resultado positivo e o restante todos de derrota. Então, acho que é o mais preocupante porque manteve a equipe, mesmo a equipe do ano passado, mas acho que, não sei se foi o próprio Lakers que caiu de produção, não só pela ausência do LeBron em quadra, ou se de repente foi, né, pane geral. O que aconteceu por lá. E também as outras equipes também passaram a disputar ali melhor, assim, conseguindo se encaixar. Acho que é uma soma de fatores. Acho que não é só o LeBron fora de quadra, não. André, enfim, eu acho que o Lakers ele acabou também se desfalcando um pouco para essa temporada, perdeu até alguns atletas, ficaram os dois melhores, né? E essa ausência deles, acredito que tenha sido o principal, mas como você falou, também houve a melhora de rendimento de outras equipes, enfim, agora é aguardar o final da temporada regular e ver como é que fica essas posições finais aí para playoffs. No lado leste, o New York Knicks subiu bastante, estava em sexto, né? Agora em quarto. Só levando em consideração que Filadélfia, Brooklyn, Nets e Milwaukee Bucks mantiveram ali as suas posições primeiro, segundo e terceiro, respectivamente. A novidade no lado leste foi o Knicks em quarto, né? Que era o Atlanta Hawks, que estava em quarto no dia 19, né? E agora está em quinto, caiu uma posição. O Boston Celtics também deu uma caída, está em sétimo. Miami Heat também subiu uma posição. Enfim, estão trocando ali aos pouquinhos de posição. Mas o rendimento do New York Knicks chama atenção. E também
do Lakers no lado oeste, né? Um positivamente, o outro negativamente. Então, aí são duas equipes que a gente pode olhar aí com um pouco mais de carinho, digamos assim, para ver aí se de repente o Lakers não dá um mole de ficar fora e se o New York Knicks consegue subir um pouco mais, né? A equipe aí que agora está com, já faz um tempinho, está com Derrick Rose, que foi, a melhor fase dele foi no Chicago Bulls, teve várias contusões, aí passou por Detroit Pistons, né? Enfim, retornou, mas sempre se contundindo bastante. Agora, né, tá no gás, tá com tudo aí inteiraço e tá jogando também o time do basquete, contribuindo bastante aí para o crescimento também da equipe do New York Knicks. Beleza, André, é isso. É isso? Então vamos lá. Então vamos nos despedindo por aqui. Lembrando que eu queria mandar um abraço aí, aniversário da filha aliás, amiga da minha filha, Ana Paula, que mora lá em Barra de São João. Mandar um abraço, um beijo para ela. Os parabéns mais uma vez, mandei um áudio para ela hoje. Amiga da minha filha Juliana. Então, Ana, um beijo, um abraço para você. Quando puder, volta aí no Rio, deixa passar isso tudo. Passa lá na casa da Júlia para a gente poder, de repente, tomar um sorvete lá, bater um papo. Mandar um beijo, um abraço especial para ela de aniversário dela. Então, tudo de bom para você mais uma vez. E agora deixo com você aí para poder se despedir aí dos nossos telespectadores, ouvintes. É isso, André. Obrigado aí mais uma vez a oportunidade de participar do programa. Provavelmente nas próximas edições do programa eu esteja aí ausente, mas o Fabinho vai assumir aí com maestria e em outras oportunidades eu apareço aí, de repente com informações olímpicas, né? A gente se aproximando dos Jogos Olímpicos e qualquer outra coisa aí relacionada a futebol carioca. Enfim, eu também trabalho um pouco na questão de história de futebol carioca, então gosto também, dá para a gente continuar com a nossa comunicação aí, tá? Agradeço aí a todos, os ouvintes, telespectadores da Rádio Bela. Estaremos juntos ainda aí, se Deus quiser. Um forte abraço, uma boa noite, uma boa semana para todos. E, enfim, fiquem com Deus. Cuidem-se. Bom, é isso então. Agradecendo aí também o pessoal que entrou por último aí. O Sena Thiago, Histórias Nossas Histórias, Felipe Fortuna, o Sandro Melo e a Marina Fortuna Lucas. Agradecendo aí também ter passado aí, ter visto um pouquinho do programa aqui que nós fazemos com tanto carinho para vocês. Bom, agradecendo aí mais uma vez a presença do João. João, independente do que vai acontecer nos seus projetos futuros, a gente quer você aqui sempre, seja ao vivo, seja gravado, passando notícia, fatos históricos, essa parte de história que você gosta aí do Campeonato Carioca. Enfim, as portas estão sempre abertas para você. Contamos sempre com a sua presença, seja de que maneira for aqui no Belo Esporte. Então, muito obrigado por esse tempo aí junto, pela participação comigo, com o Orlando aí. Agradeço a você de coração aí e, claro, torcemos para o seu pronto retorno aqui ao vivo com a gente. Mas seja lá de que maneira for, será sempre bem-vindo. Tá bom, meu amigo? Um abraço. Valeu. E vamos ficando por aqui. Lembrando a vocês que na semana que vem teremos outro programa Belo Esporte aqui comigo e provavelmente com o nosso amigo Fabinho, que estará aqui conosco semana que vem, substituindo o João nesse período da ausência dele aí, tá bom? Com trabalhos técnicos de Luiz Orlando Borges, nós vamos ficando por aqui, desejando a vocês uma excelente semana, fiquem com Deus e até o próximo programa, Web Rádio, Web TV Bela, a rádio que está sempre perto de você. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.